Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde! Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Deixa eu tomar aqui uma aguinha enquanto vocês estão chegando. Olha, que tal, Natasha? Que alegria te ver! Seja bem-vinda! Bem, eu já vou começar, porque tem muita novidade, tem muita coisa acontecendo por aqui e eu já quero te entregar aquele conteúdo maravilhoso pra gente poder. Boa tarde, pra gente poder se deleitar nessa tarde e conseguir ir para lugares profundos. A gente hoje vai falar que o que te trava não é a voz necessariamente, mas é você ter coragem de sustentar quem é, porque a voz é a identidade. Então, se a tua voz lá no profundo tá ferida, machucada com alguma coisa, ela vai ter essa trava, porque você não vai conseguir sustentar quem você é, porque você acha que na hora que você abrir a boca, as pessoas vão te julgar, e elas vão te julgar, mas você vai se abandonar, vai se esconder. Sabe por que que isso acontece? Porque a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de ser julgada em público. Olha aí, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de ser julgada em público. Então, a gente vai trazer essa live especial de hoje. Deixa eu contar o que está acontecendo. A gente vai lançar o curso de comunicação autêntica presencial aqui em Caxias. E para divulgar esse curso, eu estou entregando essa live de hoje especial, falando sobre o medo de julgamento, mas não só o medo de julgamento, como o medo de errar. E eu vou contar uma coisa para vocês, assim, de uma situação constrangedora que aconteceu comigo, mas que ela mudou tudo com relação ao medo de errar. E você vai ver que você tem que ter mais coragem para sustentar quem você é, até que você se torne aquilo que você quer ser. Porque a gente acha que é uma coisa, mas quando a gente começa a se curar e se desidentificar das nossas dores e feridas, a gente vê que a gente não é aquilo, a gente é outra coisa. E aí é muito legal quando a gente vai se desidentificando dessas dores, porque a gente vai se descobrindo e a nossa voz ganha força, ganha potência, porque ela nasce lá de dentro. E aí lá de dentro a gente tem coragem de sustentar quem a gente vai se tornando. Olha que profundo isso. Então, vem comigo. Ah, outra coisa, nós também vamos mudar a data do curso, porque a gente se reuniu ontem à tarde e eu não tinha me dado conta. E aí as pessoas, Rafa, vai ser sexta-feira Santa, que seria na semana que vem, né? Do dia 30 até o dia 3 de abril. Aí a gente não vai fazer porque vai cair bem na Sexta-feira Santa. Aí na semana seguinte, do dia 6 ao dia 10, a gente vai fazer o curso, tá? Então já bota aí essa nova data na tua agenda. A gente vai divulgar também a nova data e vem com a gente. Mas deixa eu entregar aqui para vocês o que eu prometi. Por que que a gente tem medo de ser julgado em público? Porque a gente tá às vezes querendo ser importante para alguém. A gente não confia ainda no que a gente, na mensagem que a gente tem para entregar, porque a gente tá reproduzindo aquilo que recebeu. A gente não se conhece profundamente, não sabe a força que a nossa mensagem carrega a partir da nossa história. É importante a gente mergulhar profundo na nossa história. Por isso que na comunicação autêntica não tem como você começar a se desenvolver nessa área, desenvolver essa habilidade, se tornar um comunicador excelente se você não for para sua história, porque a força da tua voz, ela carrega o quanto das pazes que você fez com a sua história, o quanto que você integrou e disse sim para partes difíceis de você e assume isso pelo preço que te custa.
E aí, quando você liga uma câmera para gravar um vídeo ou para fazer uma live, pode não ter ninguém, mas você sustenta porque você sabe que tem um propósito por trás disso. Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está entregando. Esses dias, assim, uma pessoa querida, uma mentorada, disse assim: Rafa, eu não sei como é que tu consegue fazer live com 3 pessoas. Eu falei, meu bem, eu faço live sem ninguém. Às vezes só tá eu e eu mesma na live e eu faço. Por que que eu faço? Porque eu tô atravessando. Eu tô abraçando o meu propósito com os desafios que ele aparece. E quando eu tô diante de uma mentorada que a gente está trabalhando, ou de uma aluna no curso, que eu digo para ela, faz uma live, mesmo que só tenha tu. Ela vai fazer, porque eu tô falando com autoridade, porque eu própria faço isso, e essa autoridade me dá coerência para falar para ela fazer uma live também, quando só tem ela na live, entende? E aí, isso é que vai fortalecendo a gente, para na hora que as coisas, os desafios vão acontecendo, a gente já sustenta isso, porque a gente já banca aquilo que a gente carrega. Porque o importante aqui não é eu estar sozinha ou estar com 3 pessoas. O importante aqui é a mensagem. Não é só sobre mim, é sobre a mensagem. E eu não posso deixar a mensagem se perder porque eu não sei lidar que não tem ninguém, ou que tem 3 pessoas, ou que tem uma pessoa, sabe? Eu não posso ficar nesse lugar. Aí eu vou já falar para você. O conteúdo em si que você entrega é sobre você, é a forma como você entrega o conteúdo. Mas a mensagem é sobre o outro. E é o que é mais importante, é a mensagem. Então você tem que sustentar a mensagem que você entrega. Deixa eu tomar aqui rapidinho um suco. Você tem que sustentar a mensagem que você entrega. Porque uma pessoa, se ela for transformada, se ela conseguir solucionar alguma coisa na vida dela com aquilo que você entrega, já tá valendo. E é sobre isso, sabe? Não é sobre você, é sobre o outro, tá? Vamos ver se combinado. Bem, então, vamos começar pelo medo do julgamento. Geralmente quem tem medo de julgamento são pessoas que têm um senso muito crítico, né? E são muito perfeccionistas. Então ela acha que na hora que ela abrir a boca, se ela não for perfeita, se ela não falar aquilo que ela acha que vai lacrar, as pessoas vão julgá-la e ela tá perdida, porque as pessoas vão ver que ela é uma fraude e que de fato agora ninguém vai mais ter dúvida que ela é uma fraude. E aí ela fica tão preocupada em não parecer uma fraude para alguém, ser perfeita, que ela esquece que não é sobre ela, é sobre a mensagem. Eu vou bater muito nisso. Não é sobre a gente, é sobre a mensagem. E aí aqui uma coisa bem mais profunda que eu quero te levar para a gente expandir aqui. A gente precisa ficar com a gente mesma quando a gente está com medo. A gente não pode se abandonar dentro do nosso próprio medo. Inclusive, por que a gente não pode se abandonar dentro do nosso próprio medo? Porque a gente tem que desmentir esse medo. E para desmentir esse medo, eu preciso estar comigo e sustentar isso em mim. Ah, eu tô com medo de ser julgada. Mas por que eu tô com medo de ser julgada? O que estava acontecendo na minha vida quando essa questão do julgamento me pesou tanto a ponto de paralisar? Ah, aconteceu tal coisa. Tá, mas isso é verdade hoje? Isso acontece hoje? Não, isso não acontece mais. Aconteceu lá uma vez, mas eu tô atualizando isso até hoje. Ah, e que tal a gente enfrentar esse medo agora e sustentar para atravessar? Vê se tá fazendo sentido aí. Me conta. Tá fazendo sentido? E aí, quando você entende, você começa a se mexer, sustentando esse medo dentro de você e bancando ele pelo preço que te custa, porque você tá desmentindo ele. Ao enfrentar esse medo, o medo de julgamento vai enfraquecendo. É uma vez só? Não. Você vai ter que enfrentar esse medo do julgamento até que ele, de fato, não te paralise mais, que você consiga atravessar. Eu vou dar um exemplo usando outro medo
que foi um medo que eu enfrentei muito e que foi muito legal quando eu consegui atravessar esse medo. Eu tinha medo de errar, mas eu tinha um medo de errar. Você pode aplicar a mesma coisa do medo de julgamento, tá? Dá para aplicar para essa mesma situação que eu vou colocar no medo de julgamento. Eu tinha um medo de errar. Eu não tinha autorização para errar. Eu fui muito exigida na minha história e eu também me exigia muito. Então, se as coisas não tivessem perfeitas, se as coisas não tivessem de um jeito que eu achasse que aquilo ali estava num grau assim, não, eu não conseguia fazer, eu travava. E aí eu falei assim, eu preciso ter autorização para errar, porque como é que eu vou correr riscos e sair do meu conforto se eu tiver medo de errar? Não tem sentido. Aí quando eu tomei essa decisão, uma pessoa me pediu, né, para eu fazer um cerimonial para ela, me pediu mesmo, foi 0800, né? Pediu para eu fazer um cerimonial para ela. E aí eu falei para essa pessoa, falei, eu não tenho prática com cerimonial, porque dentro da comunicação eu sou formada em publicidade e propaganda e eu gosto de palco para eu me mexer entregando a minha mensagem, não dentro de um protocolo todo justinho, abotoado, como é um cerimonial, né? Que tem que seguir ali o script à risca. Eu não tenho esse perfil. E aí ele falou, não, mas tudo bem, você pode ir, porque eu quero muito que você faça o cerimonial. Aí eu fui fazer o cerimonial, eu errei, eu fiquei emocionada, tanto que teve uma pessoa que não sabe lidar bem com o erro, a primeira coisa que ela me disse, ela foi dizer assim, nossa, você tá muito emocionada. Tipo, aí eu senti aquilo que ela falou, eu sei que ela tava falando sobre ela, porque ela não sabe lidar com isso, né? E não era sobre mim, então eu não tomei como pessoal. E eu sustentei aquilo, porque eu sabia que eu precisava encarar meu medo errando. Não tem como fazer diferente se não for assim. Eu preciso encarar esse medo errando. E aí eu fui me permitindo errando e depois de um tempo fluiu. Eu consegui dar a minha marca pro cerimonial dentro de um script, mas aí eu usava a minha forma mais descontraída, mais autêntica, mais leve e ia costurando. E acabou que foi maravilhoso. E aí, aquele começo mais embaraçoso se diluiu. E eu atravessei nesse lugar. Oh, querida Milene, coisa linda. E eu atravessei nesse lugar. Porque esse medo de errar, porque eu não tinha permissão interna para errar, eu ultrapassei nessa situação que pareceu embaraçosa, e ela foi, mas como eu me permiti atravessar, porque não tem como romper esse padrão se eu não enfrentar ele, eu consegui sair desse lugar do medo de errar. Eu ainda fiz um post sobre isso, então eu ainda usei isso a meu favor. Falei, eu vou extrair o máximo dessa situação. Inclusive, eu vou fazer um post. Eu botei as fotos do dia do evento e fiz um post falando dessa questão do medo de errar. Porque não tem como a gente inovar, não tem como a gente ser corajoso, vulnerável, se a gente não romper com esse medo de errar. Não existe inovação sem erro, não existe vulnerabilidade sem erro, não existe autenticidade sem erro, sabe? Por exemplo, agora eu tô conversando com vocês e eu tô muito consciente me observando do que eu tô falando, do que eu tô sentindo, como é que meu coração tá aqui batendo, assim, com aquela emoção, como é que eu tô aqui organizando essa comunicação que eu tô colocando para vocês. Eu tô me observando, eu tô vendo como que eu tô falando com vocês, porque é isso que garante a minha autenticidade. Eu tenho consciência do processo que eu estou aqui vivendo com você enquanto a gente está conversando, enquanto eu estou entregando essa live para você, né? E isso me garante que eu consiga ficar inteira aqui e fazer o que precisa ser feito e conseguir fazendo a gestão das minhas emoções e percebendo tudo que eu tô sentindo e me responsabilizando enquanto eu tô entregando conteúdo. Mas a gente tem que pensar que nós vivemos numa sociedade disfuncional, porque assim como são as famílias, isso se espraia para a sociedade. E numa sociedade disfuncional, a gente é muito
levado a agir por impulso, a dar resposta rápida, a ficar só na mente, a ser muito reativo, a não pensar, a não sentir. E isso tira da gente a capacidade de se comunicar de forma autêntica e se conectar de verdade, ao invés de criar barreira com as pessoas. Inclusive criar barreira com a gente mesma. Porque, ó, se você tá aqui e você sente que você precisa respirar mais um pouco, porque você tá mais acelerado, digamos, né? Aí você vai dizer assim, nossa, mas se eu parar para respirar aqui, as pessoas vão me julgar, como assim? Não, para, respira e continua. Ou você diz assim para a pessoa, ó, eu preciso de um tempo, eu preciso ali respirar, eu preciso me regular, né? E aí você continua depois da conversa. Ou você vai dizer assim, olha, eu preciso pensar nisso que você está me falando. E aí depois eu te dou a resposta. Ou eu vou fazer um vídeo, ou vou fazer uma live, o que eu vou fazer? Eu vou respirar fundo, eu vou me preparar, eu vou fazer um roteiro, se fizer sentido pra mim. Tem gente que faz roteiro, tem gente que não faz roteiro. Tem um dia que eu faço o roteiro aqui e eu nem sigo o roteiro, eu só vou, vai no fluxo. Mas eu preciso ter um roteiro, isso pra mim é importante. E para você talvez não. Você organiza ali a tua apresentação para você mesma, vê lá os pontos que você quer trabalhar, liga a câmera e faz sua live. Cada um tem um jeito de se comunicar. E é isso que é importante. Mas para isso você tem que ser autêntico com você mesmo. Você tem que parar, respirar. Como é que eu vou me sentir mais seguro para entregar uma live? Bem, se eu fizer roteiro. Tá, e antes da live, como é que eu me preparar? Eu vou fazer minhas respirações diafragmáticas, eu vou ficar mais recolhida no silêncio, ensaiando, passando mentalmente os pontos que eu vou trabalhar na live. Ok, eu quero fazer um vídeo, quero fazer um Reels de 1 minuto, 2 minutos. Ok, eu fiz ali um roteirinho com os tópicos do que eu quero falar do vídeo, eu vou ensaiar ali porque eu quero ser fluida falando com a câmera, eu não quero ficar lendo para as pessoas se sentirem incomodadas, porque eu não estou conversando com elas, eu estou lendo. Então eu vou parar ali para fazer isso. Aí eu fiz lá minhas respirações, estou mais tranquilo, criei ali meu ritualzinho para me preparar, ensaiei o texto, ligo a câmera e faço meu vídeo, respeitando quem eu sou, dentro do meu tempo, né? E fazendo o que é preciso. E aí vai fluir. Porque você está construindo algo dentro do que faz sentido para você. E aí, por isso que eu tô falando, numa sociedade mais disfuncional, a gente não tem tempo para pensar, a gente não tem tempo para sentir as coisas, para elaborar. Tem que ser, parece que quem é bom a algo tem que fazer papum. E não é bem assim. E aí, quando você consegue descobrir a forma como você funciona ao se comunicar, isso vai ser muito poderoso para você fazer absolutamente tudo, porque você vai ver o que é importante para você na hora de se comunicar, o que é importante para você na hora de gravar um vídeo, o que é importante para você na hora de fazer uma live, e aí você vai dando essa segurança para si própria ou para si próprio. E com essa segurança você vai conseguindo e vencer essas barreiras de se comunicar, porque realmente falar em público é um desafio. Essa que vos fala já passou por isso. Eu digo sempre para as minhas alunas, eu sou a minha primeira persona, que é o cliente ideal, transformada. Eu apliquei tudo em mim. Eu sou formada em comunicação social, eu tenho mestrado nessa área, mas eu era ótima para vender as ideias dos outros, eu era de bastidores. E eu ainda dizia assim, olha gente, como a gente se convence daquilo que a gente está negando. Eu negava muito a minha dor, né, de falar em público. Eu fazia de conta que aquilo não me afetava, mas eu era um sonho falar em público. Mas eu fazia de conta que não. Aí eu dizia assim, nossa, eu sou ótima de bastidores, eu adoro trabalhar nos bastidores, eu gosto de vender a ideia das pessoas, eu gosto de fazer as pessoas gravarem os vídeos dela, vender os produtos e serviços dela. É isso que eu gosto de fazer. Não era verdade. Eu tava negando a dor e eu tinha muito medo de atravessar nesse lugar. Eu tinha
pavor de falar em público. Então, quando eu comecei a ver que estava muito forte isso, que eu tinha um chamado para falar sobre a minha história, de me voltar para fora e de comunicar e de falar em público, eu comecei esse processo. E aí eu fui vendo muito que técnica não ajuda a gente em nada, porque quando o medo do julgamento chega, técnica nenhuma ajuda a gente ali. Aí eu até falo muito isso nos meus cursos e apresentações. Imagina aí um livro de 500 páginas. Com técnica, você chega até 100 páginas. Aí você é convidado para um desafio, que aí é a 100ª página. Se você só tem técnica, você vai travar na 100ª página. Por que você vai travar? Porque você precisa se conhecer e ir para além dos seus bloqueios e limites. Na minha história, eu tinha um bloqueio porque as mulheres da minha família, elas era um silêncio, elas não falavam, né? Não se podia falar, né? Era mulheres muito silenciadas, né? E que falavam que eram tímidas como se isso fosse a coisa mais natural, e não era, né? Então, quando eu fui olhar para minha história e eu entendi que eu tinha esse bloqueio, que eu precisava destravar isso, entender por que todas nós ficamos em silêncio. Eu estava sendo leal a esse silêncio também na minha história, e isso não fazia mais sentido para mim, porque eu precisava colocar, né, a minha voz para fora e falar em público. Eu fui entendendo esse processo, e aí eu vi que não tinha nada a ver com técnica. Eu fui aprofundando, olhando para mim, me desafiando e me colocando em situações diferentes para que eu pudesse destravar a minha comunicação e perder esse medo do julgamento. E aí foi engraçado que uma vez eu levei uma coisa diferente para um dos meus treinamentos. E uma pessoa ficou muito incomodada com isso que eu levei de diferente para o treinamento, né? Aí ela fez um comentário assim grosseiro. Só que como eu já estava muito preparada, eu já tinha lidado com muitas dores minhas, na hora que ela fez o comentário grosseiro, eu olhei para ela e falei: olha, eu tô entregando isso aqui de novo para quem fizer sentido. Se para você não faz sentido o que eu tô entregando, deleta, porque esse é um plus. Eu vou entregar tudo que eu prometi. Mas esse plus eu preciso entregar para eu contemplar todo mundo que tá aqui. Eu preciso que todo mundo que tá aqui, né, se sinta contemplado com o que eu tô entregando para vocês. Mas se para você não fizer sentido, já deleta e não te preocupa que ao longo aqui da aula eu vou entregar tudo que eu prometi. Nossa, eu me senti tão adulta, foi tão bom. Ela me olhou, aí ela... não vi mais que ela tenha ficado agressiva, ela ficou reflexiva, né? E eu entreguei isso, eu não deixei que a fala dela me calasse ou fizesse um julgamento que eu ficasse calada e ficasse me sentindo mal ali, perdesse, né, o rebolado, digamos assim, do que eu estava me propondo a entregar. E aí, outras pessoas que queriam receber aquilo que eu estava entregando falaram: professora, eu gostei muito daquilo que a senhora falou, porque eu consegui conectar isso com tal situação na minha vida. Eu falei: ótimo. Ela não me falou no fim, se fez sentido para ela ou não, mas eu consegui ser autêntica no sentido de entregar uma coisa que fazia sentido, né, que era um plus, e ela se sentiu incomodada e ela falou, né, gerou um constrangimento, mas ela também tinha que dar liberdade para que ela se expressasse, né? E eu falei para ela: ó, se não faz sentido para você, ótimo, descarta, mas eu vou entregar tudo que eu prometi, fica aí até o final que a gente vai entregar tudo, mas eu preciso agora um pouquinho da tua paciência para eu entregar isso aqui para outras pessoas que façam sentido. Foi lindo. E aí, outro padrão que foi rompido, esse medo do julgamento. Porque se a gente não faz isso, a gente fica funcionando conforme a gente acha que o outro espera da gente. E vai dar ruim, vai dar ruim. Porque na hora que a pessoa te atacar, porque ela disse assim: ah, não era isso que eu esperava de ti, não sei o quê, você vai se sentir mal, incomodado, e você vai parar de gravar os seus vídeos, você vai parar de entregar o que você está entregando, entende? E você vai
deixar que o outro dite o que você vai fazer. E não é bem assim. Você tem que sustentar a sua autenticidade, a sua mensagem, mas contemplando as pessoas, mas não deixando que o julgamento, porque A ou B não gostou, faça que você não entregue o que você está entregando, sabe? E aí desse lugar você vai atravessando e deixando com que é das pessoas com ela e ficando com aquilo que é seu, tá? E também você precisa trabalhar com você para romper essa necessidade de você querer agradar as pessoas, porque também tem isso, né? Você querer agradar o outro, aí você fica, quando você quer agradar o outro, você fica muito refém desse medo de julgamento. E aí você tem que negociar com você. Bom, eu vou ter que desagradar para entregar isso aqui. Às vezes, até mesmo uma pessoa, ela não sabe que ela precisa do remédio que você tem para entregar para ela, entende? Então, se você não tiver a coragem de entregar aquilo que você tem para entregar, ela não vai saber que precisa daquilo. E aí você não vai fazer o que precisa ser feito. O seu curso, o seu conteúdo vai ser sempre muito pobre, porque você vai estar esperando o outro para você entregar o que você tem que entregar. Se o outro não se agradar daquilo que você tem para entregar, você não vai entregar. Então, o seu conteúdo vai ser sempre muito raso, você vai ser sempre muito boazinha. E agora eu te pergunto, ser boazinha tem a ver com autenticidade? Não, né? Não tem a ver com autenticidade. Vou tomar aqui meu suco. Me conta aí se tá fazendo sentido. Me conta aí, eu quero saber. E quando você vai entregar a sua mensagem, você tem que se conectar profundamente com ela. Você tem que ver na sua mensagem o que é inegociável para você. É sobre o outro, mas você tem que saber o que é inegociável para você. Porque quando você for entregar aquilo, você tem entregado uma verdade mais profunda possível. E para você entregar dessa verdade mais profunda possível esse conteúdo, você tem que estar com aquele conteúdo, você tem que dormir com aquele conteúdo, ele tem que fazer sentido com você, você tem que comer com aquele conteúdo. Aquele conteúdo tem que ser você. Aquele conteúdo é a coerência entre o que você fala e o que você vive. É a autoridade de Cristo, né? As pessoas ficavam maravilhadas quando Cristo pregava, porque ele fala, para mim, ainda hoje fala, ele fala como quem tem autoridade. E a autoridade é isso. Você tem a coerência com aquilo que você fala e com aquilo que você vive. Então, quando você se relaciona profundamente com o seu conteúdo, quando você vive aquele conteúdo, quando você tem diversas vivências com aquele conteúdo, quando aquele conteúdo te confrontou, quando aquele conteúdo te tirou o sono, né? Quando aquele conteúdo, não precisa tirar o sono, mas às vezes tira. Quando aquele conteúdo te botou assim para viver desafios com você mesma através desse confronto, e ele começou a ganhar raízes profundas dentro de você. Na hora que você abre a boca, você fala como quem tem autoridade, porque aquela palavra, ela não é uma palavra vazia. Você não tá usando palavras que você copiou de alguém que nem um papagaio de pirata. Você tá usando palavras que você viveu, que você experimentou, que o seu corpo inteiro experimentou, que você se relacionou com aquilo ali num nível que aquilo te confrontou, aquilo te fez você se tornar outra pessoa. Aquele conteúdo te mudou, aquele conteúdo foi te transformando, aquele conteúdo chegou em raízes tão profundas que na hora que tá aquele tronco com aquela copa de árvores cheia de
folhas, anunciando muitos frutos, que é a sua mensagem, ela vai ganhar um sentido poderoso, porque você não vai falar mais porque você copiou, ou porque você está repetindo o que alguém falou ou deixou de falar. Você está falando como uma árvore frondosa, cheia de folhas e de frutos. E aí quando você abre a boca, você fala desse lugar, porque você se relacionou tão profundamente com esse conteúdo que ele enraizou profundamente. E aí quando veio o tronco da árvore, é um tronco com bastante estrutura para sustentar uma copa linda, cheia, frondosa, frutífera, tá? Eu acho que essa metáfora da árvore é muito poderosa. Então você precisa se relacionar com o seu conteúdo a esse ponto. Porque aí quando você se relaciona com o seu conteúdo a esse ponto e você desenvolve essa mensagem a partir desse tempo que você se dedicou a se relacionar com a mensagem que você entrega, ela te confrontou, ela te transformou e ela se enraizou, né? E a ponto de frutificar, né? E gerando esses frutos, a sua mensagem sai desse lugar, ela tem muita força. Então quando você vai abrir a boca, que vier os julgamentos, você vai escutar os julgamentos, mas eles não vão ter tanto peso, porque você sabe do que você está falando, você sabe que você viveu aquilo, você não está só copiando ou jogando palavras ao vento. E eu também falo muito isso, falar nem sempre significa comunicar. Comunicação é mais raro, comunicação é quando eu consigo de uma forma profunda entregar uma mensagem e o outro compreender aquilo que eu tô falando, porque eu sou tão responsável pelo aquilo que eu comunico, que a gente desenvolveu uma interação tão profunda, eu e a outra pessoa que ainda que não conhecia aquilo que eu tô entregando, ou conhecia pouco, que ela começa a compreender e se interessar e a interagir comigo e a se conectar com aquilo que eu estou entregando. Isso é comunicação. E aí, quando a comunicação de fato acontece, é que duas pessoas passam a interagir. E essa conexão e essa coisa mais profunda faz o medo do julgamento cair por terra. Porque aí já não é mais do medo, é de uma verdade, é de uma vontade de estar com o outro e se conectar profundamente com o outro e de saber sobre aquilo que eu ainda não sei, mas que eu quero saber e que o outro está me entregando, porque ele se relacionou profundamente com a mensagem dele e ele está me entregando essa mensagem como quem tem autoridade. Não é lindo isso, gente? E aí eu quero te convidar para você vir, porque aqui é muito pouco tempo numa live, uma live de 30, 40 minutos, eu te entregar tudo que a gente entrega. O curso, ele tem 4 horas de duração por dia durante 5 dias. Quem te vendeu um curso de oratória de um dia durante 4 horas, tá mentindo, não entrega. Não tem como você trabalhar oratória, porque oratória é voz, é dentro. Eu só me autorizo a ter uma voz potente para fora, uma voz que traz um conteúdo quando eu curo a relação com essa voz ou quando eu começo a curar essa voz de dentro para fora. Então a gente tem 5 dias juntos, de segunda a sexta, vai ser do dia 6 ao dia 10 de abril, tá? E aí 4 horas, das 18h30 às 21h30. E lá a gente vai trabalhar conteúdos profundos para que você destrave a sua comunicação e arrase na oratória a partir da comunicação autêntica. E aí a gente vai olhar para a sua história, vai olhar para bloqueios emocionais, porque esse curso é com foco em bloqueio emocional. E aí, como eu já tenho uma experiência com o trabalho em grupo, nós vamos viver um trabalho em grupo terapêutico para a gente olhar para a voz, para se aprofundar. E é uma riqueza a diversidade de histórias e de pessoas, porque afinal de contas a gente só existe na relação com o outro. E não tem comunicação quando
não tem o outro, só há comunicação na interação com o outro, não é isso? Então eu espero vocês para o curso de comunicação autêntica. Se você quiser saber mais, manda um direct pra gente com a palavra voz, que eu vou te passar todas as informações desse curso de comunicação autêntica para você se aprofundar e você sair com essa potência de olhar para dentro e destravar essa voz de dentro para fora e começar a ser um comunicador, né, que se comunica de um lugar de autoridade quando entrega a sua mensagem, tá bom? Um beijo e até mais!